E tivemos a festa da lua cheia em The White Lotus. E nesse vídeo iremos comentar tudo sobre os últimos 2 episódios. Olá, personas! Muito bem-vindos a mais um vídeo da série Estou. Eu sou o Osmio. E hoje falaremos sobre o dia e a noite da festa da lua cheia, episódio 4 e 5 da terceira temporada de The White Lotus. Na verdade, Franz. Exatamente, se lá no terceiro episódio, nós estamos comentando sobre todos os episódios dessa temporada, a gente comentou de que tava querendo um episódio assim, The White Lotus de verdade, e eles nos entregaram não apenas um, mas 2 episódios. Nunca tínhamos tido isso na série toda, todo episódio do White Lotus segue um dia, né, e uma noite, então as 24 horas ali de um dia, e dessa vez nós tivemos dividido, então do quarto episódio foi sobre a manhã e a tarde, e o quinto episódio foi ali sobre a noite e a madrugada desse mesmo dia, e 2 episódios insanos em torno de muita tensão, que aconteceu em todos os núcleos. Basicamente, a gente teve evoluções muito boas, momentos de humor, momentos de drama, momentos de tensão, muito bons em todos os núcleos da série. Não teve um núcleo que eu acho que foi parado nesses episódios. Realmente foi muita coisa boa que a gente teve aqui para comentar. E muitas coisas que a gente estava aguardando aí, que já estava sendo vinculado desde o primeiro episódio. E realmente tivemos uma leve consumação aí, né? Nesse episódio. Então vamos lá, que tem muita coisa para comentar. Principalmente sobre a família Ratif. Eu nunca sei pronunciar o sobrenome. Heathcliff. É que não tem C, é só Ratif, algo assim. Acho que é uma coisa assim. Nossos Lannisters, né? Eles Exato. passaram por poucas e boas nesses episódios, né? Os irmãos, eles foram ali com a Chelsea e a amiga dela, aquele cruzeiro. Na verdade, todos eles foram no cruzeiro do Greg, Foram. né? Ou do Gary, ali no episódio 4, onde basicamente o Tim rouba, né? Os calmantes da mulher, começa a ficar dopadaço. E eles são deixados então em terra, né? Depois de alguns momentos, e os dois seguem, né, com a Chelsea e a amiga para a festa da lua cheia, né? Enquanto a gente tem aí a conversa da Piper finalmente revelando para os pais que, na verdade, não tem tese nenhuma, ela quer ficar no monastério, a mãe dela surta totalmente, e o Tim tá passando por poucas e boas nesses 2 episódios. Exato, ele tá totalmente dopado, que ele não quer ver a realidade dos fatos, né? De que eles agora vão ficar pobres, de que ele é o grande culpado disso. Então ele prefere se dopar totalmente, é o que ele faz nesse episódio. Ele fica ali totalmente chapado, ele até tem uns momentos assim bem estranhos com a filha no quarto episódio, que inclusive eu sinto que sugere algumas coisas em termos de bem bizarra a relação, bem desconfortável a relação que ele tem ali no quarto episódio com ela, quando eles estão conversando ali no sofazinho lá no barco. E depois, ele tá completamente passado, e ele pega, no final do quarto episódio, a arma do Gaitok, que é o segurança burrão que tem ali do The Wild Lotus. Então, no final do quinto episódio, a gente vê praticamente ele já colocando ali um bilhete de suicídio, né? De que ele vai se matar. E ele é interrompido só quando a Victoria chega e fala: Ah, você não vai vir dormir e tal. Então, muito provavelmente, ele não vai fazer, né? Até porque a gente tem mais 3 episódios de série. Se ele se matar agora, né? Acabaria todo o clima do The White Lotus. E, obviamente, eu acho que a série não continuaria. Então, ele tem que ficar vivo. Né? Até porque as pessoas têm que saber que eles são pobres, né? Essa que é a grande história, né? Acho que é ver a reação deles. É até um pouco novelístico, é bem do gênero de novela brasileira. Isso é um demérito, isso é só uma observação, que é muito característico isso. Um personagem saber e a gente querer saber como vai ser a reação de outros personagens é uma informação que nós, público, já temos. Né? Então, desde o primeiro episódio, a gente já sugere-se isso, a partir do segundo episódio, a gente já sabe. Aí agora a gente quer ver como esses outros membros da família vão reagir à pobreza, né? Essa família E é muito que interessante está ali na riqueza. essa expectativa da reação assim ser tão interessante pra gente, né? Porque vendo até a soberba que eles agem, né? Principalmente o Saxon e a Victoria, vai ser interessante ver a reação deles, né? Exato, né? Porque eles são pessoas que têm tudo, né? E o Saxon fala isso ali no quinto episódio, né? Sobre confiança e sobre que as pessoas não têm confiança, então você tem que dar o que elas querem. E isso vem muito de um lugar, tipo, ele nunca precisou de mais nada, né? Então a autoconfiança para ele é o que basta, porque todo o resto já é o bastante para ele, né? Em sentidos monetários. E agora ele não tem mais isso. Então será que ele é tão confiante ao ponto de que ele sabe que ele não tem mais o dinheiro para ampará-lo? Vejamos, né?
Inclusive, ele se acha o grande comedor e tal, mas assim, não é, né, também, porque tá aí há 5 episódios tentando, e o irmão dele conseguiu muito mais rápido encantar alguém do que ele, né? Assim, só pontuando essa breve coisa aqui. Exato. E falando em encantar, né? Ainda sobre a festa da lua cheia, nós tivemos uma noite de curtição aí espalhada pelos núcleos. Mas Sim. começando pelo núcleo deles, junto com a Chelsea e a esposa do Greg, é o que o Franz comentou, né? Que ela tava querendo dar em cima do irmão mais novo e tudo mais. A Eles estão ali no Chloe. festival, a Chloe, exato. Estão ali no festival, compram um negocinho, usa aqui, usa ali. De repente voltam pro iate e a gente vê a execução da nossa teoria, né? Que a gente viu ali alguns sinais já no primeiro episódio da temporada, na verdade. Então, os irmãos dão aí um beijo, né? Agora a gente tem que se perguntar se vai ficar por isso, o que vai acontecer em seguida, né? Exatamente. Vamos ver se eles vão ter mais coisas, porque a gente não teve a conclusão da noite, né? Eles fazem ali um jogo, sei lá, na verdade é um desafio, não sei, ou só desafios, ali no final, que já tá quase amanhecendo no barco, né? A gente não sabe que o depois vai acontecer ali no finalzinho, no começo da manhã, né? Que eles ainda estão completamente alcoolizados, completamente drogados. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa nesse sentido. Mas esse núcleo, assim, acho que o da família, pra mim, talvez tenha sido o meu preferido dessa, dessa leva de 2 episódios, junto com o das amigas também, que foi impagável, o quarto episódio, principalmente, foi o melhor, acho que em termos delas, porque foram as melhores cenas, pra mim. No quarto episódio, com certeza foi as melhores cenas. A Laurie, a Jason e a Kate, elas, primeiramente, lá no retiro da terceira idade, foi impagável, né? Então, o Valentim levando elas pro Elas retiro dos percebendo, idosos. né? Realizando onde elas estão, assim, fica uma coisa de suspense, ela olha para o lado, olha para o outro. Que lugar é esse que a gente tá? Não sei o quê. Não, exatamente. Aí depois elas são levadas ali, primeiramente, para serem totalmente molhadas pelas crianças, e elas são, tipo, expulsas com as armas. Eu acho que tem até uma questão meio metafórica, né, essa expulsão, assim, de americanos e tal, uma coisa meio saída de Saigon. Me lembrou um pouco essa história, mesmo que não seja na Tailândia, né, seja essa história Não é Vietnã, é é Tailândia, né? Vietnã, né? Mas eu achei engraçado essa cena e é super hilária. Elas fugindo das crianças Não, e é todo um e drama para crianças com armas de água, né? Muito engraçado. sim. E depois nós temos a festa de arromba, né, que elas têm, elas vão ali para comemorar. E esse negócio, né, delas não quererem se sentir velhas e que elas são jovens ainda. Pelo menos a Jacelyn e a Laurie estão nessa história. A Kate muito diferente, né? Ela tá assim, gente, será que a gente precisa estar fazendo tudo isso mesmo, né? Ela é muito mais conservadora, ela é muito mais dentro, assim, dos padrões que esperam dela, de sociedade e tal. Vamos ver. E a Jacelyn querendo casar, assim, inveja nas meninas mais novas, né? Tipo, não, eu consigo também, eu tô aqui dançando com os caras que talvez vocês queriam dançar. E depois, ela sendo a maior talarica de toda a face da Terra, né? E é interessante como ela foi a que mais incentivou a Laurie a dar em cima do Valentim, a ter alguma coisa, mas no final quem fez foi ela, né? Então, esse incentivo todo, na verdade, era um desejo reprimido que ela não mais reprimiu. Exato, então eu achei muito bom. Vamos ver como a Laurie vai reagir normalmente. Como a Laurie vai reagir a isso. Porque a Laurie queria, pra mim, é claro, assim. Tipo, talvez só não tenha tido a abertura suficiente para tal, né? Mas eu sinto que ela queria. E a Jacelyn foi lá e conseguiu primeiro. Então vamos ver o que vai acontecer sobre isso nos próximos episódios. Se a gente vai ver uma Kate também mais aberta para outras coisas, ou não, se ela vai ser só a víbora aí no meio lidando com essa rivalidade feminina, né? Causada entre a Jacelyn e a Laurie. Vamos ver. Exatamente. E tivemos, né, no episódio 5 a chegada do Rick em Bangkok, onde ele encontra seu velho amigo, né? Ele entrega um pacote ali para o Rick que a gente não sabe muito bem ao todo. A gente vê que tem uma arma, né? Mas não dá para saber o restante. O Rick que a gente descobre que ele conta, né, para Chelsea que o dono do White Lotus Tailândia supostamente teria sido o homem que matou o pai dele, né? E que a mãe dele, na beira da morte, contou isso para ele, então é uma coisa bem trágica, né? E aí essa ida toda dele à Tailândia e agora a Bangkok seria uma busca. Ele fala para Chelsea confrontar, mas acho que se ele tá indo armado é um pouco mais confrontar, né?
E também a gente tem aí junto um dos jogos mais, sei dizer, mais bizarros da história, que é o amigo dele descrevendo em detalhes a vida sexual dele, com metáforas e pensamentos e não sei mais o que, e ele totalmente chocado ouvindo tudo isso. Do nada, o Sam Rockwell na série, ele fez aí uma ponta, né? E provavelmente ele vai voltar, né? Porque ele fala, tipo assim, ah, você tá disponível amanhã? Ele fala, tô. Então, provavelmente o Sam Rockwell estava aí pra fazer uma ponta de 2 episódios. Vem aí uma indicação, né, pra ator convidado, no M, provavelmente. Porque ele faz toda essa descrição aí, acho que é tipo um ponto realmente, sei lá, de liberdade e de você. É o que o The Wild Lotus fala muito sobre isso, né? Tipo, sobre quebrar amarras, porque o White Lotus, né, a Lotus branco é muito sobre isso, né? Sobre essa quebra de status quo, né? Essa quebra das coisas negativas e uma elevação espiritual e tal. É o que ele quer dizer de uma forma bem deturpada, né? E E bem The White Lotus, de também ser bem Mike White. acho que levando para o sentido mais carnal da coisa, é você ceder aos seus desejos, né? Que é o que a gente viu os personagens fazendo. Então, é a Sim. Jacelyn, é a Belinda, é o irmão mais novo. Então, acho que acaba casando um pouco com o que a gente vê nos episódios também. Exato, né? Tipo, ele se livrando de qualquer amarra, porque é o que a gente vê desde a primeira temporada de The White Lotus, é isso, né? Os prazeres, né? Os prazeres da carne e tal, como agora na viagem eles conseguem colocar tudo isso pra fora e colocam os seus traumas pra fora, porque a rotina, né? Acho que não os coloca mais presos em precisamos trabalhar e não sei o quê, não sei o quê. E aí tudo explode, né? Essa é o mote de The White Lotus, né? Sempre foi. E é muito bom ver isso, e esse, principalmente um episódio que é total de noite, né? E a gente tem a noite como é esse ponto realmente, né, do escuro e até revelando lados da nossa personalidade que nós obscurecemos. Eu acho que é interessante, assim, ter um episódio só de noite. Foi uma boa sacada. E o nosso próximo núcleo, né? Tivemos a nossa querida Belinda, que aqui no episódio 4 conversou ali com o manager do hotel, né? Que nunca será realmente Armand, não tem aquele Nunca será. charme. Ela conta ali sobre a situação do Greg e tudo mais, depois que ele comenta, né, que o Greg, a gente vê uma cena do Greg indo nas redes sociais dela, vendo imagens dela com o filho dela, ou seja, ele está investigando a vida dela, investigando quem ela é. Perguntou pro gerente do hotel a respeito dela, ela fica super temerosa, super preocupada, e ele basicamente dá um cala-boca nela, né, tipo, ah, não vai dar em nada, não se preocupe, mas ela conta então pro massagista ali que estava acompanhando ela esses dias todos, né? Já havia rolado um clima entre os dois, isso se concretiza nesse episódio, mas supostamente ele acreditou na história da Belinda, né? Então, talvez seja aí uma pessoa, talvez os dois, né, nesses próximos episódios, tentem fazer alguma coisa aí a respeito do Greg, não sei, né, se de repente o que eles vão fazer pode ser a morte que vai ser resultada, se o Greg vai realmente ser preso. Acho que fica essa curiosidade aí, se Tegamaquat será vingada. Exato. E a gente descobre o que finalmente tinha no quarto dela, que era um lagarto, que estava muito mais perto do que ela imaginava, né? Aí talvez um ponto pra dizer, né, sobre o Mas próprio será que Greg. sempre foi o lagarto? Ou só foi o lagarto naquele momento? Pode ser, né? Realmente pode ser que já estava se espionando, até porque eles falam, né? Tipo, ah, você deixou a porta aberta em algum momento? E a gente não viu necessariamente ela deixando a porta aberta, né? Então, quem sabe pode ser outra coisa, né? Que ela já está sendo observada há muito tempo. Mas tem uma pessoa aí no The Loads que não observa muito nada, né? Uma pessoa bem da tapada mesmo, né? Coitado do gato. Não, gente, Ai, ele é ai, um ai. fofo. Ele é um fofo, mas o cara é burro. O cara não presta pra função que ele tá sendo desempenhado. Gente, Não, não perdão, mas, presta. gente, como você consegue ser segurança e ser tão otário assim? Não dá. O cara conseguiu perder a arma, gente. Não faz o menor sentido. E quem pega, que é a pessoa que está com instintos suicidas, Tim. Era exatamente quem precisava. Não, gente, esse cara é muito burro. Ele é um fofo, ele é um querido, ele parece ser um querido. Mas, cara, como você pode ser tão burro? Então, basicamente, no episódio 4 ele ganha uma arma, né? Porque pra proteger melhor aí o The White Lotus. E ele vai conversar ali com a Mook. E o Tim, né, que nem o Osmo falou, rouba a arma. Inclusive, essa tá sendo uma teoria, acho que de todo mundo, né? Uma teoria muito nova, de que a Mook está envolvida nos roubos. Porque
Basicamente, ela tá sempre perto dele, assim, quando as coisas acontecem. Então, não é uma teoria minha, essa eu vi realmente uma teoria do Nossa, Twitter, será que mas ela é parece. comparsa do Valentim, cara? Eu tô achando, viu? Porque realmente ele tá sempre muito próximo dela, sabe? Nesse E sentido. talvez ela esteja usando a inocência dele a favor disso, né? Para que, através da Exato. relação deles. É uma excelente teoria. Seria um grande plot twist, viu? Ou também o que eu imagino que possa acontecer se não for uma coisa nesse caminho, possa ser uma reviravolta do personagem, assim, de repente ele deixando esse lado bonzinho dele de lado. Porque ele não só perde a arma, ele puxa nas câmeras que o Tim pegou, vai confrontar ele e fala: Olha, eu perdi uma coisa, tá com o senhor. Ele vira e fala: Sai de nada. E ó, 10 na pata. Não, Como que ele gente. pode ser tão burro, gente? Como Gente, ele você pode tem ser que ser tão muito burro? lerdo. Meu Deus, que cara lerdo. Ai, me revolta um pouco ser gente tão burrinha assim. Perdão. Ele parece ser muito Carrie, mas, cara, você não serve pro que você tá fazendo. Ele que ainda quer ser. Não, aí eu comecei, perdão. É participar da Ele, guarda da ele cinta quer lá. Cinta da lá. se tá lá. A se tá lá tá melhor que ser ele do lado, porque. Claro, vai ter um assalto e vai falar pro bandido: Não, não faça isso. Não, não dá. É um querido, assim. Tomara que eles, os dois, assim, casem, são muito fofos juntos. Mas, assim, ele realmente numa outra função, tal, porque como segurança, péssimo, Põe horroroso. ele de manager do White Lotus e chuta aquele cara estranho fora. É, chuta o outro que ele é muito sem graça. Ele serviu só pra silenciar a Belinda e estamos com Belinda. Fechamos com ela. Exato. Mas, de forma geral, né, esses episódios duplos, esses episódios irmãos de White Lotus foram muito bons, né? Eu acho que a história finalmente acelerou e dá sinais que não vai tirar o pé do acelerador agora, né? Porque eu acho que depois desses acontecimentos todos, a tendência é se intensificar cada vez mais, né? Tomara que nos próximos episódios venhamos aqui para comentar mais loucuras em todos esses núcleos, mais coisas que estamos esperando. Então é isso, não esqueça de colocar nos comentários as suas impressões sobre The White Lotus, o que vai acontecer nos próximos 3 episódios. E é isso. E você deveria estar maratonando. Tchau, tchau.